Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, cumprimentar também a sua presença e a sua disponibilidade para esta audição. Senhores deputados, o PCP apresentou este requerimento, eu julgo que tanto a situação fala por si, o texto que fundamenta o requerimento também é bastante elucidativo, aliás a própria maioria entendeu que se justificava fazer este debate. De certa forma, ele decorrendo inclusivamente no mesmo dia que vamos debater na Assembleia da República a proposta de lei do Governo e um projeto de lei do PCP sobre o cinema, pode até aqui ser uma espécie de aprofundamento de um debate que deve ser feito e para o qual o PCP quer contribuir que se faça. Mas esse aprofundamento não pode esconder que, tal como o PCP vinha anunciando, vinha alertando e de certa forma confrontando o Governo, a verdade é que desde 2012, desde a apresentação da proposta de lei que vem a originar a lei do cinema, a lei 55 de 2012, que o PCP vinha dizendo que o Governo não tinha nenhum pretexto para não garantir o financiamento à produção, ao apoio à produção cinematográfica. Aliás, a entrada em vigor de uma nova legislação serviu apenas para que o Governo se desculpasse para não cumprir a anterior. Porque havia uma lei em vigor, Sr. Secretário de Estado. Havia uma lei em vigor antes da 55 de 2012 e essa não foi cumprida. A de 2012 serviu então para anunciar mundos e fundos, um novo mundo do cinema em Portugal. E o PCP nessa altura confrontou o Governo e alertou o setor para a insuficiência e os verdadeiros objetivos desta legislação. Aliás, nessa altura disse o PCP que o Governo estava apenas a criar um pretexto para não cumprir a lei e para dilatar no tempo o espaço de tempo sem financiamento ao cinema. Infelizmente, quer os motivos tenham sido aqueles que o PCP identificava ou não, a verdade é que foi isso que se passou. Portanto, 2012 não houve nenhum concurso de apoio à produção cinematográfica, 2013 não há nenhum apoio, nenhum concurso de apoio à produção cinematográfica, refiro-me aos de produção, não me refiro aos de distribuição e outros pequenos concursos realizados, pequenos, sem querer desvalorizar, evidentemente, são importantes, mas são residuais do ponto de vista da dimensão financeira. Portanto, Sr. Secretário de Estado, independentemente dos motivos, a realidade demonstra que o PCP tinha razão. Pode não ter sido essa a intenção do Governo, nós achamos que foi, mas a verdade é que o efeito é exatamente o mesmo. Há um deserto de 2 anos que os produtores, realizadores e as empresas do setor em Portugal tiveram de atravessar sem qualquer financiamento e veremos se esse deserto não será maior. Com custos graves, Sr. Secretário de Estado, não é só na produção cinematográfica do ponto de vista da produção artística, mas é também do ponto de vista da estabilidade financeira e económica de um conjunto de empresas, pequenas e médias empresas principalmente, que ficaram sujeitas a um período demasiado grande sem qualquer espécie de dinâmica económica, o que fez com que muitas delas provavelmente tenham que ter despedido trabalhadores ou até mesmo encerrar as portas, o que além do ponto de vista económico representa também uma perda do ponto de vista do tecido cultural do nosso país, porque perde essa capacidade. Ora, em 2012 foi-nos anunciado que seria cumprido o pagamento, porque a lei entraria em vigor e tinha um artigo 27º que garantia que o 2012 também seria pago pelas empresas. O 2013, então, nem dúvidas havia. Bem, havia as do PCP. Chegamos a 2014. 2012 e 2013 não foram pagos, nem sequer a dívida foi liquidada pelas empresas que deviam pagar. E o Governo foi-nos sempre dizendo que as empresas não cumprem a lei, descartando-se de todas as suas responsabilidades. Mas, Sr. Secretário de Estado, a lei é clara quando diz que o Governo tem mecanismos e o ICA para a cobrança coerciva. E foi-nos dito aqui nesta Assembleia da República, pela ANACOM, que ao contrário do que se vinha dizendo, não eram as empresas que estavam em falta. Estavam em falta na autoliquidação, evidentemente, mas tinham apresentado todos os dados perante os quais perante a lei estariam obrigadas a fazer. O Governo é que não mexeu um dedo, nem o ICA, para fazer a cobrança coerciva depois de um período em que as empresas não procederam à autoliquidação. E, portanto, há uma responsabilidade direta do Governo, a não ser que o Sr. Secretário de Estado nos diga hoje que a cobrança coerciva está a decorrer relativamente a 2012 e 2013. Lembro o Sr. Secretário de Estado, inclusivamente, que, e bem sabemos que este Governo, por si não sei, mas certamente pela Sra. Ministra das Finanças, e por si presumo que sim, vendia em leilão os Mirós, vendia as artes, vendia o património do fado, vendia tudo e vendia ao cinema, enfim. Mas a legislação e os portugueses, felizmente, ainda não permitem que o Governo venda tudo e fazemos os possíveis para cá ficar com aquilo que constitui
constitui o nosso património e a nossa liberdade de criação e fruição cultural. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, relembro que nos disse agora, quando apresentou a proposta de lei que vai ser discutida hoje, que estava em negociações com as empresas para que elas também pagassem a parte correspondente ao passado. Eu relembro o Sr. Secretário de Estado que a parte correspondente ao passado tem 2012, artigo 27º da Lei do Cinema, tem 2013 e que é importante que o Governo esteja disponível para responsabilizar as empresas por mais do que aquilo que, afinal de contas, parece estar, que, na prática, com esta Lei do Cinema que apresenta hoje, o que diz é, tudo bem, não querem pagar, o Governo faz o jeito, pagam menos e o Governo paga mais. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eram estas as primeiras questões que lhe queria colocar, nomeadamente, e para relembrar, 2012, 2013, e que mecanismos estão a ser utilizados para a cobrança coerciva das dívidas não liquidadas pelas empresas que deviam ter pago as taxas. Senhor Presidente, tentar discutir a realidade com base no idealismo hegeliano é de facto um exercício que eu vou tentar atalhar. Senhor Secretário de Estado, parece-me que estamos a ver o mesmo filme outra vez, desculpe-me, mas em 2012 este Governo chegou aqui e disse que ia revolucionar o financiamento ao cinema, que ia conseguir milhões para o cinema. E, aliás, o PCP alertou inclusivamente para a insuficiência da legislação. Alertou para a potencial incapacidade de fazer aquela cobrança e, na altura, todos esses problemas foram colocados de lado, julgo ainda que pelo seu antecessor. Mas, Sr. Secretário de Estado, eis que o Governo nos traz a mesma cassete. Este VHS gasto, não é? Vamos resolver todos os problemas do cinema e, portanto, estamos mesmo a ver o mesmo filme. Senhor Secretário de Estado, eu aproveito para clarificar algumas questões que aqui foram trazidas. A ANACOM não disse explicitamente coisa nenhuma. A ANACOM deu a sua opinião e, na sua opinião, as listas não eram suficientemente claras para permitir a cobrança de taxas. Era a opinião da ANACOM. A lei dizia ao contrário. E a lei dizia que é com base naquelas taxas que se faz a cobrança. E, portanto, eu pouco me importa a opinião dos titulares dos cargos da ANACOM e também pouco me importa, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, que a ANACOM tenha entendido que não conseguia proceder àquela cobrança porque a lei é que lhe atribuía aquele dever. Portanto, sinceramente, a questão que se coloca é o que fez o Governo, não a ANACOM, o que fez o Governo para, principalmente depois de regulamentada a lei, fazer aquela cobrança. Diz-nos hoje que procedeu à cobrança coerciva. Até hoje não sabíamos disso. Procedeu à cobrança coerciva, conseguiu 9 milhões. Pergunto-lhe, quanto é que ainda está em dívida de 2012 e de 2013? Quanto falta liquidar por parte dessas empresas? Se conseguiu a cobrança coerciva, toda a tese sobre a qual construiu a ideia de ser necessária uma nova legislação cai por terra, porque se era preciso uma nova lei, porque as empresas não pagavam e o Estado não tinha mecanismos para cobrar, e afinal de contas vem-nos aqui dizer que o Estado conseguiu cobrar, então porquê é que não fica a legislação em vigor? Que, aproveito para dizer, o PCP não apoia, mas, Sr. Secretário de Estado, se ela prevê mais financiamento do que a nova, então aplique pelo menos o mínimo do que esta lei prevê, nomeadamente para 2012 e 2013, e mantenha o nível de financiamento por via dos privados para o futuro, ao invés de diminuir, fazendo o frete, como afinal de contas é aquilo que vem aqui anunciar com a Revolução do Cinema, é que fez o grande frete aos monopólios dos conteúdos. E, Sr. Secretário de Estado, aproveito para lhe dar nota, eu deixei outra vez clara a pergunta, quanto é que está em dívida? Quanto é que está em dívida? Aponta aí, que é para depois o tempo ser suficiente. Quanto é que está em dívida? Quando é que vai ser liquidada a dívida ao Estado? Que mecanismos é que vai utilizar para que isso assim aconteça? E quando é que ela se vai traduzir em concursos? E, Sr. Secretário de Estado, também veio aqui pomposamente dizer que em 2013 decorreram os concursos. É verdade, eles abriram logo até nas alturas certas, mas só foram agora fechados e ainda não foram todos. Portanto, só fechou os concursos de 2013 em 2014 e ainda não foram todos. Portanto, o que é certo dizer é que durante 2013 isso acrescentou-se ao deserto de 2012. O período de 2013 acrescentou-se, apesar de terem sido desenvolvidos concursos, que só agora encerraram, isso acrescentou-se a um deserto de um ano inteiro sem financiamento. Portanto, Sr. Secretário de Estado, eu termino só dizendo que fica muito claro que o que está aqui em cima da mesa é também uma alteração de paradigma no financiamento. É uma alteração de paradigma de um financiamento que vai aos mercados buscar um financiamento para ser distribuído de acordo com o critério público, para a livre, independente e alternativa criação e produção artística, e uma outra visão, que é a que este Governo vem protagonizando, que é a de colocar nas mãos dos monopólios dos conteúdos a capacidade de determinar aquilo que apoiam ou não apoiam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só tenho pena que o CDS não tenha tantos problemas com o contencioso quando é para roubar os salários, os subsídios e as pensões aos trabalhadores portugueses e aos reformados, porque para esses o contencioso é vamos embora, faz em frente a toda a gente e o que importa é cortar. Para as operadoras de televisão, bem, se pudermos evitar o contencioso e até fazer um jeitinho na lei para não cobrar tanto, a gente apresenta já uma coisa, portanto até saudamos o Governo por não enfrentar as empresas, porque, enfim, todos sabemos da proximidade que existe entre os grandes grupos económicos e os partidos que acham que o contencioso com esses é mau, quando acham que o contencioso com a população, com o povo e com aqueles que vos elegeram é o único caminho para lhes roubarem os salários. Senhor Secretário de Estado, em 2012... os pagamentos que ocorreram são única e exclusivamente relativos a compromissos anteriormente assumidos. Pronto, eu gostava que isso ficasse claro, a Sra. Deputada Conceição Pereira sabe isso, está a tentar usar isso como uma forma de iludir aqueles que, não sendo do mundo do cinema, estão a ver este debate ou estão a tentar acompanhar para ficarem com a ideia de que, afinal, isto é tudo uma ilusão e que tudo decorreu na normalidade nos últimos 2 anos. Isso não é verdade. As pessoas que estão ligadas ao meio sabem-no, mas os outros não saberão com tanta clareza e, portanto, era importante clarificar precisamente essa ideia. Senhor Secretário de Estado, sobre 2012... eu relembro-lhe que a lei diz muito claramente que o ano é devido por inteiro e que as taxas são devidas por inteiro. E, portanto, também lhe pergunto se o €1 milhão que nos diz que se mantém em dívida ou por liquidar por parte das operadoras integra a totalidade das taxas devidas durante 2012. Portanto, Sr. Secretário de Estado, era importante saber isso. Mas a última questão que lhe coloquei não mereceu qualquer resposta. E é importante que nós compreendamos que o que está em cima da mesa não é um aumento do financiamento, é uma manutenção do financiamento previsto na anterior lei, que, em vez de vir das empresas, o Governo faz o jeito e vai metade do orçamento da ANACOM, o que mesmo assim da parte do PCP merece um conjunto de críticas, mas, portanto, não é propriamente uma revolução no financiamento, nem naquilo que os agentes do setor vão sentir, mas há uma cada vez maior aproximação às reivindicações das empresas num conjunto de aspectos. O investimento direto o investimento obrigatório continua a fazer parte da lei e a sua taxa é diminuída, o que significa que as empresas, as operadoras, cada vez mais pressionam o Governo e o Governo parece aceitar, ou talvez até promover essa perspectiva, para a ideia de que elas só devem financiar os conteúdos que lhes sejam úteis, e isso é subverter totalmente o papel que a Constituição da República Portuguesa atribui ao Governo e ao Estado no sentido de garantir a liberdade de criação e fruição cultural também na área da produção cinematográfica. Porque a tarefa do Governo não é garantir que os grupos económicos investem em cultura, é garantir que as verbas para a cultura chegam livres de quaisquer outros interesses àqueles que as querem criar e delas fruir. E não nos parece que isso esteja a ser assegurado com esta legislação. O Sr. Secretário de Estado até pode dizer que é uma divergência política que temos, mas eu julgo que aqui a Constituição da República escora mais a visão do PCP do que a do Governo, como aliás num conjunto vasto de matérias, como temos vindo a ver pelas decisões do Tribunal Constitucional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não é lógica hegeliana, mas parece-me que é bastante razoável. Se o conjunto do financiamento, digamos, perspectivado pela lei, até hoje ainda não concretizado, se mantém razoavelmente estável e a componente que advém da taxa sobre as operadoras diminui, não se pode dizer que ganha preponderância o investimento obrigatório e não se pode dizer que isso traduz uma opção política. Se não, se sou eu que estou errado, Sr. Secretário de Estado, se as taxas diminuem o seu valor relativo no conjunto do financiamento, a taxa que é paga pelo operador, não se pode dizer que isso traduz uma opção política? Eu julgo que sim, pronto, é uma consideração subjetiva, admito, mas julgo que sim. Sr. Secretário de Estado, deixe-me só dizer-lhe que no entendimento do PCP, e termino e julgo que não usarei os 3 minutos, no entendimento do PCP, a lei não pode ter efeitos retroativos. E o perdão de 13 milhões de euros de
taxa de vida, nos termos da Lei 55 de 2012, também não pode ter efeitos retroativos. O Sr. Secretário de Estado não pode agora aprovar uma lei que isenta as operadoras de pagarem 13 milhões. Então vêm-nos aqui dizer que têm que se libertar das obras de Miró, porque são 35 milhões e, ai Jesus, que o Estado português não pode abdicar de 35 milhões, mas dá de mão beijada aos incumpridores da lei, às grandes produtoras, às grandes distribuidoras e às operadoras de televisão, 13 milhões de euros assim, sem disputa, sem aplicar a lei, sem sequer tentar proceder à cobrança coerciva desse valor. Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe que isso é escandaloso e é criminoso para a situação que o país atravessa e o cinema em Portugal.